Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos resolver o problema de número 4 da nossa lista de exercícios. E o problema de número 4 diz o seguinte: resolva em R a equação raiz de x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a x menos 1. Muito bem, quando a gente se depara com esse tipo de equação, a primeira pergunta que surge é como trabalhar com esta raiz se o que tem dentro da raiz não é um número, mas sim uma função, no caso aqui uma função quadrática, ou seja, algo que eu em geral desconheço porque o número x aqui é variável. Bom, a maioria dos alunos, responderia da seguinte forma: ele pensa logo em como eliminar essa raiz e a primeira ideia que a maioria dos alunos tem é elevar ao quadrado dos dois lados. Bom, esse é um raciocínio considerado precipitado e que pode incorrer em erros. Então nós vamos fazer dessa forma, e nós vamos ver que de fato nós vamos chegar numa solução errada, numa solução equivocada. Em seguida eu vou comentar um pouco mais sobre por que estaria errado e vou dar uma apresentação, uma solução correta para essa nossa equação, tudo bem? Então vamos lá. Se você então é um desses alunos que tem medo de trabalhar com raiz, o que vai acontecer é que geralmente você vai tentar elevar o quadrado dos dois lados. E ao fazer isso, o que acontece? Você vai eliminar a raiz, certo? X ao quadrado menos 2x mais 1, e do outro lado você fica com x menos 1 elevado ao quadrado. Muito bem. Se você desenvolve aqui, então, você vai perceber que é o quadrado da diferença de dois termos. E o que você obtém é justamente o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui você tem uma identidade, ou seja, o que está do lado esquerdo é exatamente o que está igual do lado direito. Isso significa que para todo valor de x que você colocar, isso vai ser sempre verdade. Consequentemente, você diria que essa equação aqui o conjunto de solução dela é todos os x reais, porque isso aqui é sempre verdade. Se você não interpretou dessa forma, o que iria acontecer é que você iria cancelar o x quadrado com x quadrado, você ia cancelar 1 com 1 e você ia cancelar 2x, menos 2x com menos 2x, e ia chegar na seguinte conclusão. Você ia concluir que 0 é igual a 0, o que também é uma identidade, ou seja, isso significa que vale sempre. Novamente, a conclusão seria a mesma. Se isso daqui vale sempre, então significa dizer que isso aqui vale sempre, consequentemente, o meu conjunto de soluções é todos os números reais. Então, bom, onde é que está o erro dessa solução? O erro está justamente aqui nessa primeira equivalência. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado quando está trabalhando com equações que envolvem raízes, porque somos tendenciosos a querer fazer esse raciocínio, a querer elevar ao quadrado. Entretanto, quando você tem uma equação e eleva os dois números ao quadrado, consequentemente, você pode estar acrescentando soluções que não, nessa sua nova equação, que não faziam parte da equação original. Querem ver um exemplo? Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Se eu tenho x igual, vou colocar aqui como observação, certo? Se eu tenho x igual a 2, essa aqui é a equação, vamos fazer assim, x menos 2 igual a 0. Uma equação do primeiro grau. A gente sabe que a solução, é x igual a 2. Se você então eleva aqui os dois membros ao quadrado, você chega na equação x ao quadrado igual a 4. E agora, se você extrai a raiz quadrada, você conclui que x é igual a mais ou menos 2. Não é isso? Então, perceba, a equação só deveria ter como solução x igual a 2. Mas quando você elevou ao quadrado, você colocou menos 2 também como sendo solução. Menos 2 é uma solução dessa equação. Porém, não é solução nem desta e nem desta. Então, onde é que está o erro? O erro está em colocar equivalência onde deveria ocorrer apenas implicação.
toda solução dessa equação é uma solução desta, mas nem toda solução desta é uma equação desta, ou seja, não vale a volta, só vale a ida. Então, quando você coloca aqui a equivalência e conclui que sendo a identidade, todas essas aqui, né, todas as soluções daquela são dessa, isso é um erro, certo? Então, na verdade, a gente não deve, né, proceder dessa forma. Então, qual vai ser, então, professor, a solução que o senhor vai propor? Bom, eu vou fazer o seguinte, antes mesmo de tentar cancelar a raiz, eu vou aproveitar, né, essa observação que a gente acabou de perceber aqui, que x ao quadrado menos 2x mais 1 é um quadrado, né, é um quadrado perfeito, ou seja, é a diferença, né, de x menos 1 elevado ao quadrado. No que isso me ajuda? Bom, vamos lá. Essa seria, então, a minha solução, tá? Uma maneira correta de conduzir o problema. Se eu vejo isso, então, eu posso reescrever a minha equação, x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu posso reescrever essa minha equação da seguinte forma. Aqui aparece x menos 1 elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada disso igual a x menos 1. Muito bem, e o que eu faço agora? Bom, eu vou poder cancelar o índice, né, com a raiz quadrada. Mas eu tenho que novamente tomar muito cuidado. Por quê? Porque a maioria dos estudantes simplesmente cancela o índice com a raiz quadrada e o que sai daqui de dentro, né, ficaria x menos 1 igual a x menos 1. Novamente você ia chegar numa identidade e novamente você iria concluir de maneira errada que a solução era todos reais. Quando a gente vai extrair um termo quadrático da raiz, eu devo me lembrar que a raiz quadrada, né, essa aqui seria a minha observação número 1, essa aqui é a minha observação número 2. Eu devo me lembrar que a função raiz quadrada ela só está definida para os reais não negativos e ela só leva também, né, em reais não negativos, ela associa então cada x a f de x igual a raiz de x. Então eu tenho que ter por garantia que o que está aqui dentro é não negativo. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que o que está aqui dentro, o que vai sair daqui é simplesmente x menos 1, porque x menos 1 pode assumir valores negativos. Por exemplo, quando x igual a 0, por exemplo, quando x igual a menos 1, eu assumo que valores negativos. Na verdade, para todo x menor do que 1, eu vou assumir valores negativos. Então, eu não devo extrair a raiz de um número ao quadrado simplesmente cancelando o índice com o termo quadrático. Eu devo colocar em módulo, né? Essa é a nossa observação. A raiz de x ao quadrado é módulo de x e não simplesmente x, certo? Ok? Então isso aqui é bastante importante, é um erro que a maioria dos estudantes comete quando está trabalhando com radicais, né, envolvendo expoentes pares, certo? Então o que sai daqui é módulo de x menos 1 igual a x menos 1, certo? Quando é que o módulo, né, o que significa o módulo de um número real? Bom, módulo de x menos 1 vai ser, de acordo com a definição de módulo, vai ser o próprio x menos 1 se x menos 1 for maior ou igual a 0 e vai ser menos x menos 1 se x menos 1 for menor que 0. Então, a gente vai fazer exatamente as duas situações. Então, na primeira situação, eu tenho x menos 1, certo? Então, x menos 1 igual a x menos 1. Então, isso aqui a gente tem uma identidade, certo? Isso aqui vale para quando? Para x menos 1 maior ou igual a 0, ou seja, equivalentemente, x maior ou igual a 1. Então, para x maior ou igual a 1, a gente tem isso daqui. Isso aqui é sempre válido, certo? Ok? Isso aqui é uma identidade. Vai valer, né? Isso aqui equivale a 0 igual a 0, né? Ou seja, é uma identidade. Vale sempre. Para todo x real. Certo? É uma identidade. Já na segunda situação, né? Se x for menor do que 1, a gente fica então, né? Para x menor do que 1, isso daqui conduz a gente para a situação menos, distribui aqui o sinal, então vai ficar menos x mais 1 igual a
x menos 1. Então aqui você vai concluir o seguinte, né? Vamos levar o x para lá e o menos 1 para cá. Então a gente vai concluir que 2x é igual a 2, a gente vai concluir que x é igual a 1, certo? Ok? X é igual a 1. Mas isso daqui não pode ocorrer nunca. Por quê? Né? Por que x não pode ser igual a 1? Porque a gente está na situação, né? A gente está no caso x menor do que 1. Então eu não vou poder assumir x igual a 1. Então esse caso aqui não se verifica, né? Certo? É um absurdo aqui para nós. Então isso daqui, né? Não acontece, certo? Não se verifica. É um absurdo. Certo? Porque eu deveria ter x menor que 1, certo? E eu estou tendo x igual a 1. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que, nesse caso aqui, né, eu teria solução vazia. Nesse caso aqui, eu teria solução todos os reais maiores ou iguais a 1. Então, a nossa conclusão, né, portanto, a nossa conclusão é que o nosso conjunto de soluções seria o conjunto de solução desse unido com o conjunto de solução desse. Mas aqui a gente tem como solução os x percentuais reais maiores ou iguais a 1 e aqui seria vazio. Então é simplesmente os x pertencentes aos reais tais que x é maior ou igual a 1. Ok? Então, pessoal, muita atenção quando você estiver trabalhando com equações que envolvem radicais, certo? É muito comum estudantes cometerem erros, né, dessa natureza que a gente apresentou aqui. Então, fiquem sempre ligados. A gente se vê então no nosso próximo vídeo.